Então, resumindo, gente, o que a gente quer mostrar aqui? Um resumão dos processos de refino natural, mas querendo dividir a aula em dois momentos. O primeiro, que eu vou destacar, a destilação atmosférica e a vácuo, vamos dar uma parada, fazer questões disso, questionário disso, e no segundo momento, da destilação a vácuo para lá, a gente vai ver esses 1, 2, 3 em romanos, que são unidades que geram no final, lá à direita do quadro, os lubrificantes. Está claro isso? Interrompa se desejarem aí. Então, explicando a destilação atmosférica e a vácuo parando aqui. Né? O que seria isso PESC? Já falei anteriormente, mas recordando, seriam unidades de produção. No caso brasileiro, para ser de campo, pré-sal, enfim, as unidades que produzem o petróleo. Dentro da refinaria, isso aqui seria a primeira operação tributária, apesar de a gente estar dando aula de processo orgânico, a decantação, processo físico, de separação, fiz esse desenhozinho, a água que naturalmente vem dos poços de petróleo vai acumular onde? Vai acumular no fundo, tá certo? E aí essa água acumulada no fundo é retirada, o petróleo passa em seguida por uma dessalgadora, porque o petróleo também naturalmente tem sais oriundos do poço dele, principalmente cloreto de sódio, um pouquinho menos cloreto de cálcio e magnésio. Claro que esses sais estão em alguma parte aquosa que ainda resta do petróleo. Você pode me perguntar a questão de prova de concurso, mas você não acabou de dizer que a água foi retirada aqui da decantação? Entendeu, gente? Se eu estou dizendo que a água foi retirada da decantação, por que ainda existiriam sais aqui? Porque o petróleo naturalmente, ou por contaminação nas áreas de produção, ele pode estar contaminado com substâncias que no popular seriam sabões, né? Sabões, que na química a gente chama de surfactantes ou tensoativos. Seriam moléculas que estão presentes no petróleo, repito, uma parte dela é natural, uma parte de contaminação das áreas de produção. Essas substâncias reteriam água numa quantidade pequena no petróleo que não sai na decantação. Enfim, essa pouca quantidade de água junto com os tensoativos mantém o sal no petróleo. E não pode entrar petróleo com sal aonde? Na destilação atmosférica. Por quê? Você vai esquentar isso aqui, a gente comentou que ela funciona a 400 graus. Se tiver a presença de sais, o que vai rolar? Corrosão, né? Vai ter oxidação, vai corroer as estruturas da torre de destilação. Então essa dessalgadora, eu não estou querendo detalhar o processo da dessalgadora, né? É um processo que tem várias etapas, enfim, mas com o único objetivo, retirar sais. Então a partir daqui o petróleo está dessalgado e praticamente zerado em água, porque foi feito isso na decantação. Já passou pela decantação e pela dessalgação. Isso aqui é só um pré-aquecimento, em torno de 100, 150 graus para entrar na torre de destilação atmosférica, que no fundo está o quê? Perto de 400 graus, 300 e muito. A gente comentou, para cima a temperatura vai diminuindo. Tem aquela ideia que eu falei anteriormente, a gente vê em próximas aulas, que existe um tal recheio aqui dentro, que tende a maximizar a questão de troca que eu falei, o vapor ascendente com o líquido descendente, é o que está rolando dentro da torre. E em resumo, olhando para cá, o que importa você lembrar? Que para cima saem as cadeias de carbono menor, os derivados que a gente fala mais voláteis ou mais leves. Então aqui o gás de refinaria é chamado gás de síntese também, gás natural, isso é priorizado em algumas refinarias e outras não. O GLP rola em todas as refinarias, é o gás liquefeito de petróleo. E descendo aqui na ordem, aumentando o tamanho da cadeia carbônica. Gasolina, tá borrado o ar aqui, que é AV, que é querosene de aviação, e o óleo diesel, tá certo? Isso, repito, está ocorrendo a pressão atmosférica. Por isso que o nome dessa torre é destilação atmosférica. Se eu te perguntar na prova por que é destilação atmosférica, que a pressão aqui dentro da torre é uma TM, tá certo? Uma atmosfera normal. Perdão pela tosse. E aqui embaixo, na pressão atmosférica e a 400 graus Celsius, sai um resíduo que não conseguiu ser separado nessas condições de pressão atmosférica e perto de 400 graus. Então tem uma mistura de hidrocarbonetos aqui que não foi separada. E aí, a princípio, qual a ideia que rola?
Se não separou a 400 graus, pensa a princípio em quê? Esquentar acima de 400 graus. Mas qual o problema de esquentar acima de 400 graus? Tem várias, uma mistura aqui de hidrocarbonetos de cadeia grande, tá certo? Mas a ligação carbono-carbono, cada ligação carbono-carbono, ela quebra o craqueamento interno acima de 400 graus. Então a razão dessa torre estar a 400 graus é que ela não pode estar a 450, porque aí vai quebrar toda a ligação carbono-carbono. Em outras palavras, vai desmontar as cadeias de carbono todas. Está claro isso? Então pergunta de prova: por que não esquenta acima de 400 graus? Você ia quebrar tudo que é ligação carbono-carbono, gerando CO e CO2, e você quer os derivados, que tem tamanho de cadeia maior e ainda estão o quê? Misturados nesse resíduo atmosférico. Está claro isso? De verdade, me interrompa quem quiser ir. Tá, e aí esse resíduo atmosférico vai para onde? Para uma segunda torre que tem esse apelido de destilação a vácuo, que na verdade a destilação a vácuo é uma pressão reduzida. Eu escrevi P com seta para baixo. Uma pressão menor do que a atmosférica. Eu não estou querendo detalhar aqui como é que se reduz essa pressão, mas é uma pressão reduzida. O detalhe, ó, de novo, questão de prova. Qual a temperatura aqui? Não acabei de falar que não pode ser maior de 400? Por que não pode ser maior de 400? Que vai quebrar toda a ligação carbono-carbono. Então essa torre aqui continua tendo no máximo 390, 400 graus Celsius. No máximo. Por essa limitação de quebrar as cadeias. Está claro isso? Quando eu falo está claro, anote que você, estou dando bola para você na prova. Tá? Não pode ser acima de 400, vai ser perto de 400. Mas por que vai se conseguir separar agora esses outros derivados? Por conta da pressão reduzida, que a gente apelida isso de destilação a vácuo. E aí, eu termino essa primeira parte mostrando aqui, ó, que vários lubrificantes são obtidos aqui, né? E esses dois intermediários, esse GOL é gasóleo leve e GOP é gasóleo pesado. Eles vão com outro processo de refino chamado craqueamento catalítico, comentamos isso antes, né? Que em inglês tem essas iniciais FCC. A gente fala disso em outra aula. O fato de esse gasóleo leve e gasóleo pesado podem ser enviados para o craqueamento catalítico vai permitir obter mais gasolina, mais GLP, mas eles podem também ser enviados para diesel ou ainda ser enviados para óleo combustível. Você vai falar o que leva a um, dois ou três? Demanda de mercado, o que está faltando. Aí a refinaria tem a solução de gerar mais. Craqueamento, diesel ou óleo combustível. Diego. Eu vou ver, eles falam muito sobre isso, mas eu não estava pegando muito sentido, sabe? Não estava entendendo muita coisa. Falo na visita da SCC. Sim. Aí, eles falaram que na época da pandemia, eles tiveram uma queda de uma produção do petróleo que tinha... No mundo, no Brasil e no mundo, sim. Aí eles transformaram isso no GLP. Obrigado, entendi. Então, o craqueamento, lembra que eu escrevi um resumo aqui? O que é o craqueamento genericamente? Você quer um hidrocarboneto maior, inventei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, revisando no meu exemplo inventado agora aqui, num hidrocarboneto menor, vou botar um 1, 2, 3, 4, butano. Gera um alcano menor e gera um alceno também, ó, um C+C, e sempre gera hidrogênio. Perceba que quando você gera um hidrocarboneto menor, ele pode estar na faixa do GLP, o que você me falou agora. Então você pode quebrar um hidrocarboneto de 10 carbonos em 3 e 4. E 3 e 4 é GLP. Mas quem faz essa mágica de quebrar exatamente 10 em 3 e 4? Você não pode vir com uma tela aqui e falar, não, quero quebrar aqui para ter 3. A temperatura e mais ainda o catalisador, que é a fábrica FCC mexe nisso. Então, eles têm, em resumo, eles têm catalisadores específicos para gerar exatamente a quebra naquele tamanho de cadeia que eles priorizam naquele momento, por uma questão de pandemia, por exemplo. Está claro? Tranquilo? Obrigado pela pergunta aí. E o que falta então? Além desse lubrificante, já falei, os gasóleos que podem ir ou para craqueamento, feito uma pergunta, ou o diesel ou óleo combustível, já falei. E o
detalhe, a gente dá uma parada aqui e seguir depois. De novo, tem um resíduo aqui, ó. Então olha o que está rolando agora. Nos mesmos 400 graus, por que eu falei meio? Porque antes também era 400. Antes era na pressão atmosférica, agora é com pressão reduzida até a vaga. Mas ainda vai ter um resíduo, mesmo tendo reduzido a pressão. E perceba que desse resíduo vai sair todos esses derivados aqui e daqui para a direita tem a aula 2. Né? Então tem um monte de derivados ainda desse RV, que é o resíduo de vaga. Só que já se esgotou o quê? A temperatura, lembra? Não pode esquentar acima disso. E já se reduziu a pressão. Quando você já fez tudo que podia a nível de temperatura e a nível de pressão, passa-se a fazer o que se chama de extração a solvente, que é o que eu passo a explicar na próxima aula. Porque essa desasfaltação a propano vai ser um processo de extração a solvente. O propano aqui vai estar como solvente para ajudar a separar esses dois lubrificantes que saíram aqui. Eu esqueci, estou completando agora aqui. O óleo combustível sai aqui também. E o resíduo disso tudo aqui, ó, embaixo, é o asfalto. Então perceba que esse processo de extração a propano, que é uma extração com solvente propano, separa 5 derivados que tem valor comercial e que estavam embolados aonde? Usando sua palavra, estavam formando um blender sem valor comercial, um blender chamado AIB. Blender desses 5 derivados por desasfaltação a propano, que é um processo da operação unitária de extração a solvente, você consegue separar os 5. Com qual fundamento aqui? A solvência. Pode pensar, tamanho de cadeia de carbono, ela em função do tamanho sendo mais solúvel ou menos solúvel no propano. E aí a gente fala disso a seguir, tá bom? É isso.